Como vocês duas estão lá atrás, vocês vão se sentar aqui na frente. Então, boa noite a todos. Quero aqui comentar alguma coisa com vocês. Infelizmente, vem crescendo muito o assédio moral e sexual no âmbito do poder público. Com isso, o Ministério Público, Prefeitura Municipal de Brasnorte, Sindicato de Servidores Públicos de Brasnorte, se uniram para trazer a vocês, servidores, a primeira palestra com o tema Enfrentamento de Prevenção ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação no âmbito do poder público, para que possamos ter esse conhecimento e esclarecer todas as dúvidas. Trago a conhecimento de todos que temos um canal de denúncia, a qual essa denúncia, assim que chegar a esse canal, ela é imediatamente informada aos 3 órgãos, tanto para a prefeitura, chega na prefeitura, ela é encaminhada ao sindicato e ao Ministério Público. Sua denúncia será mantida em sigilo para a verificação dos fatos. Nessa noite, teremos 2 palestrantes, o psicólogo Márcio Saed Salnari Secato, que abordará os temas na linha da psicologia com seus conceitos, e o segundo palestrante, o Dr. Diogo Campos, que abordará os temas na forma jurídica. Então, vamos dar início com o Márcio. Você vai ficar aí para passar? Esse. Você quer passar aqui? Você quer que eu passe? Ele passa aqui? Sim. Coloca. Ele passa? Ou eu passo? Pode passar. Tá. Bom, gente, boa noite então, né? Conversar um pouquinho sobre o assédio moral e sexual nos espaços de trabalho, né? Esse tipo de violência que, infelizmente, é muito comum cada vez mais nos nossos dias de hoje e que necessitam desse espaço, desse diálogo, para que a gente aprenda a reconhecer, para que a gente aprenda a entender o que é isso. Muitas vezes na nossa vida a gente passa por situações de violência e, infelizmente, por causa de constituições sociais naturalizantes da sociedade, às vezes a gente acha que é uma coisa normal, às vezes a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, ou a gente minimiza os efeitos perversos que isso pode acometer para a nossa vida, né? No meu sentido, principalmente, que eu vou explicar no sentido psicológico, né? Então, assim, eu sou psicólogo, né? Para quem, acho que a maioria de vocês me conhece, né? Sou formado na FMT há mais ou menos 12 anos já. Estou fazendo direito também pelo Unibate. Provavelmente daqui uns meses eu venho concluir mais essa etapa da minha formação. Tem especialidade em psicologia social também, tá? Pode passar, Fernando. Então, assim, eu vou tentar ser breve, mas infelizmente ou felizmente eu costumo ser muito meticuloso nas minhas explicações, tá? E da mesma forma, se vocês quiserem de alguma forma interromper, perguntar porque não entenderam alguma coisa, também podem perguntar. Porque às vezes eu falando de forma muito meticulosa, eu acabo usando palavras assim um pouco difíceis, tá? Mas assim, para a gente poder entender como se forma o assédio moral e o assédio sexual, a gente precisa entender que o ambiente de trabalho, assim como outros ambientes da nossa vida, eles precisam de alguma forma terem constituições saudáveis de existência. Eles precisam de alguma forma fazer com que a gente tenha um bem-estar, que a gente se sinta bem naquele espaço. E aí, assim, isso vai ficar muito bem claro quando continuar falando, mas esse bem-estar não significa também comodidade necessariamente, né? Esse bem-estar, ele não significa preguiça. Esse bem-estar e essa felicidade, ela também não significa que a gente pode fazer o que quiser no ambiente de trabalho. Isso significa que o trabalho, a constituição inerente nossa ao ser humano, ela também precisa agregar isso. Ela precisa fazer com que exista uma evolução, né, pessoal, psicológica, moral, né, e para quem
para quem tem a religião muito forte na vida espiritual, para a nossa vida privada, né? Então, assim, tem um psicanalista chamado Winnicott, né? Que ele vai cunhar um termo chamado ambiente sentimental, né? Como ele é um psicanalista muito de crianças, toda a teoria dele é baseada muito no desenvolvimento humano sobre como que um ambiente saudável, né, ele pode proporcionar um bom desenvolvimento para essa criança. Mas a gente pode fazer de uma forma paralela também um agregado, né, uma comparação, que nem eu falei, com todos os ambientes da nossa vida, né? Então, assim, o Winnicott, ele falava assim, olha, um ambiente que ele é extremamente permissivo, um ambiente que é extremamente negativo, um ambiente que ele é insuficiente, ele tem situações de violência, ou ele tem situações de negligência, em que você tem situações do assédio, por exemplo, né, que é o tema da nossa conversa de hoje, um ambiente em que ele não produz condições suficientes para a evolução humana, ele não é adequado para o ser humano, né? Vai ter prejuízo na aprendizagem, né? Vai ter prejuízo no desenvolvimento. Os professores aqui, eles podem entender muito bem isso, né? Principalmente quando se depara com crianças que vêm de ambientes, de famílias que, de alguma forma, são negligentes com as crianças, né? Mas, ao mesmo tempo, Winnicott, ele também vai falar que um ambiente que é extremamente permissivo, um ambiente que ele é extremamente sem limites, que tudo pode acontecer, né, sem organização, sem nenhum tipo de direcionamento, ele também vai ser um ambiente que também vai acabar se deslanchando num ambiente negligente. E aí, que nem eu falei, a gente está fazendo essa comparação com os estudos dele que foram em crianças, a gente pode pensar, por exemplo, aquele ambiente que a família deixa a criança fazer tudo, em que não existem limites, não existem leis, não tem claro. Quando elas existem, elas são incongruentes, elas são controversas, né? Não existe uma orientação clara, às vezes, para a criança. Isso também é um ambiente ruim, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Né? Márcio, isso tem a ver com o nosso ambiente de trabalho. Porque, de alguma forma, esse conceito de ambiente suficientemente bom, ele também tem que ser agregado ao nosso ambiente de trabalho. Porque nem mesmo um ambiente de trabalho, pelo fato de fazer parte da nossa casa, de não ser um momento íntimo nosso, a gente tem claros objetivos do nosso trabalho. A gente tem metas, a gente tem protocolos, né? Vocês, no seu ambiente de trabalho, vocês têm que fazer uma série de tarefas de determinado momento para poder alcançar os resultados, né? As coisas não vão acontecer se vocês não tiverem, como eu posso dizer, se vocês não tiverem esforços mínimos nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, se for um ambiente violento, se for um ambiente que não tenha essas condições mínimas de existência, né, nós também não podemos conseguir ter produção no trabalho. Nós não vamos ter produtividade no trabalho. Então, as duas coisas são igualmente ruins, né? O meio termo nesse sentido é muito positivo. Outro psicanalista que me trouxe para a gente comentar um pouco mais, talvez, né, o pessoal da pedagogia também já ouviu falar bastante dele, né? Que é que é o conceito das pirâmides da necessidade humana, né? Então, o que é a pirâmide da necessidade humana? Ele coloca ali na base que existem constituições importantes do ser humano que se dão muito no nível biológico, nesse nível fisiológico. E se esses níveis fisiológicos eles não estão minimamente satisfeitos, a gente não consegue edificar o segundo ponto dessa pirâmide. Então, vamos lá. Por exemplo, fisiologia, né? A pessoa está associada comida, né? Ter água disponível, ter a hora de descanso. Nós temos a respiração, a gente ter qualidade no ar, então, a gente pensa nesse sentido, né? E aí a gente pode até pensar nas questões de salubridade, né? Insalubridade não somente no ambiente, mas também insalubridade na questão das relações humanas, né? E a segunda, nós temos também a segurança, né? Que diz muito respeito ao nosso sentimento de proteção, de se sentir seguro nesse espaço, de se sentir
que a gente não corre perigo a qualquer momento, onde que a gente está, ou fazendo aquilo que a gente está fazendo. Depois, o relacionamento. Então, também é muito importante, né? A gente vai para cima da base, as nossas amizades, os nossos afetos, família, intimidade, né? E aí, puxando um pouco de trabalho, as relações humanas que nós temos com os colegas, né? Um lugar onde aqui nós temos relações humanas empobrecidas, prejudicadas, de alguma forma precárias, o que que acontece? Nós não temos um ambiente de trabalho saudável, né? Constantemente fofocas, constantemente picuinhas, constantemente brigas, né? Constantemente aquele clima de desconfiança, né? Aquela ansiedade de que algum colega vai julgar a gente pelo que a gente fez, ou que o nosso trabalho está sendo suficiente, né? E por fim, depois que nós temos também todas essas bases, nós temos também a autoestima, né? Que seria o prestígio, conquistas. Se a gente pega na questão do trabalho, um ambiente bom de trabalho, suficientemente bom, segundo Maslow, a gente precisa do nosso trabalho, né? Então, assim, eu como psicólogo, né, vocês como servidores públicos, cada um na sua função, vocês precisam que, de alguma forma, a profissão de vocês seja valorizada. E aquele profissão, aquele trabalho que você tem dentro da sua profissão também, né? Fala assim, fulana, professora de tal, nossa, fulana, professora de tal, ela tem um método de ensino, nossa, muito bom. Meu filho sempre se adapta com o método de ensino dela, né? É uma coisa muito positiva. Eu confio nessa professora. Isso tudo são características muito positivas que a gente tem, que a gente pode ter dentro de um ambiente de trabalho, que é essa valorização do trabalhador, né? E, por fim, a autoatualização, atingir o potencial máximo, né? Quando... Meu Deus. Me senti. Então, quando a gente consegue entender todas essas bases da pirâmide, inevitavelmente a gente consegue alcançar um nível de autorrealização muito grande. E aí a gente pode dizer que a gente tem uma evolução. A gente consegue viver plenamente, né? As crianças se desenvolver adequadamente, os adolescentes também se desenvolver fora de perigo. E nós, né, adultos, né, ou as pessoas idosas que ainda trabalham, que nós conseguimos fazer o nosso trabalho de maneira adequada, sabe? Isso tem uma. Então, a gente, de maneira geral, então, a gente percebe que seria um ambiente suficientemente bom, um ambiente agradável, o ideal, num espaço de trabalho, né? Mas aí a gente se pergunta, mas Márcio, se mesmo assim você falando que esse seria um ambiente ideal, você apontou características que o ambiente pode ter para poder se definir como adequado, né? Por que que, afinal de contas, nesse determinados ambientes, o assédio moral e o assédio sexual, né? Vejamos, a sociedade, tal qual nós conhecemos, é construída através de uma complexidade de construções, tecidos sociais, culturas, instituições, que muitas vezes fogem à nossa compreensão mais comum. Essas estruturas, de uma forma ou de outra, reforçam a nossa maneira de ser. Através de uma constante dialética, elas indicam devemos ser, como devemos nos comportar, ou como devemos ou no que devemos acreditar. E qualquer relação está permeada por essas discussões, né? Então, assim, apesar de a gente ter muito claro através de alguns autores, vários autores, sobre o que é um ambiente bom, mesmo assim, o ser humano, ele é impregnado, né? Nós todos, por valores de mundo, por culturas, por crenças, que muitas vezes são conflitantes um com o outro, e que vão construindo a nossa posição no mundo. Vão construindo, pegando um pouco da psicologia em si, a nossa personalidade, nosso modo de ser, nosso modo de relacionar. E quando a gente pensa nessa questão de estruturar, né, a nossa personalidade, a nossa cultura, as nossas crenças, a gente não pode esquecer que a sociedade ela também é dividida em hierarquias, né? Ela é dividida em classes, ela é dividida naqueles que, de alguma forma, detêm um determinado poder e aqueles que não detêm um determinado poder ou detêm um poder relativo, né? E todas essas constituições, aliadas
a essa condição do poder, elas podem estruturar de alguma forma relações perniciosas de assédio, né? Que nem eu falei, às vezes, na minha crença, às vezes o meu modo de pensar é diferente do seu. E se por acaso o meu modo de pensar, o meu modo de ser, ele acaba revelando uma relação hierarquizada, um pensamento, uma ideia de que eu tenho que mandar em você a qualquer custo. Ou ele pode revelar no sentido de que você deve me obedecer simplesmente porque eu sou seu chefe. Ou, né, se a gente puder fazer algum tipo de ligação, problemas sociais, inclusive, que a gente tem, né? Como, por exemplo, se eu acredito que pelo fato de eu ser branco e você ser negro, eu posso mandar mais. Ou pelo fato de que eu tenho mais dinheiro que você e você menos, você me deve algum tipo de favor. Ou, no caso, né, pelo fato de eu ser homem, eu posso mandar em você, né? Porque, afinal de contas, né, homem pode fazer isso, e mulher não pode. Mulher tem que ser submissa, homem tem que mandar. Eventualmente, essas constituições, colocadas na posição de hierarquia que eu mesmo falei, ela pode revelar relações de poder abusivas, né? Nossa, eu não faço ideia. Então, gente, vocês conseguiram compreender a minha linha de raciocínio, né? Então, assim, nós somos uma sociedade extremamente hierarquizada, com relações na nossa família, na igreja, para quem frequenta, até mesmo com as relações de amizade. Subliminarmente, ou até mesmo de forma objetiva, isso atravessa, né? E por que não iria atravessar no próprio trabalho? Poxa, no trabalho é que sim que vai atravessar, né? Porque o trabalho ele é extremamente hierarquizado. Você tem pessoas que fazem todo o planejamento, que são legitimados pelo tecido social para mandarem. Você tem aqueles organizadores, diretores, coordenadores, e você tem todos os empregados, né, da base mais baixa, que devem ser subordinados e devem lidar com todas essas condições criadas por aqueles legitimados a organizar. E isso, inevitavelmente, vai criar conflitos. E lembrando que conflitos é uma coisa normal no ser humano. Ninguém pensa igual a ninguém. Ninguém tem a mesma opinião, porque se não tivesse, a gente nunca teria guerra, nunca teria fome, a gente nunca teria problemas sociais. Porém, esses conflitos, eles nunca podem se revelar em uma situação de assédio, né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão do trabalho. Então, gente, assédio moral é tudo em qualquer mundo. Esse comportamento possível, frequente e intencional, através de atitudes, gestos, conflitos que possam ferir a integridade física ou psíquica de alguém, vindo a pôr em risco seu emprego ou degradando como pessoa, né, o ambiente de trabalho. Né? Então, por isso que eu falei, o assédio moral e sexual, inevitavelmente, ele se traduz no ambiente de trabalho extremamente tóxico, degradado. Pode passar. Então, vamos lá. Né? Como que na prática, como que no comportamento, a gente falou muito da teoria, né? A gente falou sobre um pouco sobre sociologia, sobre relações sociais, até mesmo como isso, de alguma forma, molda o nosso modo de ser. Né? Mas como que na prática isso acontece? Né? E aí é muito interessante a gente entender, quando a gente começar a falar um pouco sobre a prática, naquilo que eu falei, que a gente não pode naturalizar certas ações, certas atitudes como normais, né? E a gente pode discutir muito bem até que onde uma ordem, até onde que uma organização, ela pode ser tida como exigente ao trabalho, necessária, ou outra que é desnecessária e que é violenta, né? Então, por exemplo, os mais comuns que caracterizam o assédio moral: dar instruções confusas ou imprecisas ao trabalhador, bloquear o movimento do trabalho alheio, atribuir irregularidades, pedir sem necessidade de trabalhos urgentes, sobrecarga de tarefas,
Sobrecarga de tempo. Não que eventualmente a gente não tenha que fazer hora extra, não que eventualmente não tenha atividades extras, né? Por exemplo, eu vim aqui, é uma atividade extra, né? Mas isso nunca pode se revelar uma perseguição. Você só vai ter, que a gente falou sobre valores, sobre autorrealização. Você só tem valor se você fizer a hora extra. Você só tem valor se você fizer o que eu estou te pedindo fora do trabalho. E de maneira frequente, de maneira intimidatória, de uma maneira a denegrir a sua imagem, se você não fizer. Né? Ignorar a presença do trabalhador na frente dos outros, fazer críticas e brincadeiras de mau gosto ao trabalhador em público, impor horários justificados, insinuar boatos, né? Fofoca, forçá-lo a pedir demissão ou transferência, pedir execução de tarefas sem interesse, não atribuir tarefas, retirar documentos de trabalho, assediar a vítima somente quando eles estão a sós e até mesmo proibir colegas de falar com ele. Né? Não atribuir tarefas é interessante. Né? Às vezes a gente pensa que o assédio, né, ele pode vir, eu falei sobre você dar muita tarefa ao servidor, dar muita tarefa para o empregado. Mas ele pode vir totalmente o contrário. Né? Porque, que nem eu falei lá no começo da palestra, o nosso valor, o nosso trabalho, de como nós nos posicionamos no mundo através dos possíveis, ele tem uma importância muito grande. Nós precisamos ser reconhecidos pelo que a gente é. E, de repente, sim, o nosso superior, ou aquele que tem que organizar as coisas para a gente, fala assim, não, você pode ficar tranquilo, fica quietinho lá no seu canto, né? Você pode ficar despreocupado, você não precisa fazer nada. Isso pode ser revelado uma situação de assédio, né? Não é somente a sobrecarga que ele está. Porque quando ele faz isso, qual que é o sentido simbólico, psicológico que existe por trás disso? Você olha, você aí ou você lá na sua casa não fazendo nada, você não é nada, seu trabalho não tem valor nenhum. Um tipo de violência simbólica, dizendo que você não tem valor para aquela instituição, o seu trabalho não tem valor. Você poderá dizer que eu estava lendo uma notícia na França, mas faz um pouquinho de tempo, faz 2 anos, em que um trabalhador ele processou a empresa, porque a empresa, durante 2 anos e meio, não atribuía tarefas para ele. E aí a notícia foi a BBC, né, a BBC News, lá da Inglaterra, né, eles fizeram a reportagem justamente para poder mostrar que, olha, existem situações em que, quando você não atribui tarefas para o empregado, isso pode vir a se tornar um tipo de assédio. Né? E ele ganhou a causa, né? Ganhou lá 100 mil, uma coisa assim. Né? Bom, falar de todas elas de uma forma brincadeira de mau gosto, né? Falar um pouco sobre isso também. Então, assim, existem brincadeiras que são aceitas dentro do espaço do trabalho, ou vamos pensar entre amigos, né? E que não ferem a dignidade da pessoa, não causam mal-estar, né? Agora, de maneira geral, as brincadeiras de mau gosto, né? Elas não são aceitas, elas não devem ser permitidas de jeito nenhum. Justamente por causa que isso atinge a nossa autoestima, isso atinge quem que a gente é, né? Então, assim, é muito interessante porque, às vezes, o assediador, ele vai falar assim, você vai ficar triste por causa disso? Dá uma risada aí, dá uma risadinha, porque eu falei não é nada demais. Né? Às vezes uma piada machista, né? Às vezes uma piada sexista, uma piada racista, né? Mas você vai levar isso a sério? E a gente não pode falar mais nada também, o livro está chato pra caramba. Mas assim, primeiro que esse tipo de piada não se deve fazer. E ainda no ambiente de trabalho, né? Isso claramente é uma situação de assédio. Passando, próximo. Bom, e aí assim, a gente falou desse assédio moral, né? O assédio moral é toda aquela conduta, né? Todo aquele comportamento que imprime uma degradação daquela outra pessoa, né? Só que aí, quando a gente tem que falar do assédio sexual, a gente tem que definir também, é muito importante isso, porque, da mesma maneira, é uma espécie de chantagem, é uma espécie de degradação do outro, né, desse colega de serviço ou desse subordinado, mas aí com conotações sexuais, né?
O assédio sexual no ambiente de trabalho, uma conduta de natureza sexual, se manifesta fisicamente por palavras, gestos ou outros meios de propostas ou impostas à pessoa por sua vontade, causando constrangimento e violando a sua liberdade sexual. Então é isso, a liberdade sexual é violada de muitas formas, né? Pode ser manifestada através de mensagens escritas, gestos, cantadas, toques, né? Piadas, insinuações, chantagens, ameaças, conversas indesejáveis sobre oferecimento de vantagens ou pequenas benesses para a pessoa assediada em troca de sexo, convites impertinentes, né? Não, aceita minha carona aqui, vamos junto para casa, eu só vou passar um espacinho lá, ó. Aí você vai comigo, né? Você não, eu não quero ir com você, eu quero ir direto para minha casa, né? Ou a pé, não sei, assim. Não, ó, a gente vai conversando alguma coisa do trabalho, e aí é bom que você já fica esperto. Quem sabe um dia você não pode acender o de carro? Quem sabe você não pode ser nomeada coordenadora, alguma coisa assim? É só você que fica no meu carro, né? E aí, para quem já sofreu esse tipo de assédio, sabe que isso com certeza é um assédio sexual. Isso não é um simples convite para ficar conversando sobre trabalho, né? Então, assim, o assédio sexual ele sempre envolve, de alguma forma, essa malícia, né? Essa contaminação da sua liberdade sexual, né? No ambiente de trabalho. Consequências psicológicas e sociais da vivência de assédio moral e sexual. Então, assim, um ambiente que está permeado pelo assédio sexual, pelo assédio moral, o trabalhador, a pessoa que vive nesse ambiente, como a gente mesmo viu com aqueles dois psicanalistas, né? Inevitavelmente, ele vai começar a adoecer. Talvez se ele passou por uma situação de assédio ou outra na vida, ou naquele trabalho, não que seja ok, tudo bem. Mas digamos que o psicológico ele até consegue suportar algumas investidas de assédio. Mas a longo prazo, isso vai dar ruim. A longo prazo, nós vamos ter sérios prejuízos psicológicos, né? Quais que podem ser eles? Vamos nos atentar a isso, porque às vezes a gente também já está sentindo talvez alguma coisa nesse sentido e é interessante a gente entender, né? O aparecimento dos mais diversos transtornos de saúde mental, por exemplo, transtornos ansiosos, generalizados, pânico, depressão, transtornos depressivos, são episódios, crônica, né? Vou falar um pouquinho rápido deles, né? Transtornos ansiosos, medo, sem explicação de certos ambientes, medo que às vezes não consegue ser muito definido de que alguma coisa muito ruim vai acontecer, né? Se tiver um agressor, tudo bem definido, né? Medo de ficar perto dessa pessoa, sentimento de pânico, né? É muito comum tremer, é muito comum ter dor de cabeça quando tem que se expor a determinados ambientes, determinadas pessoas que praticam essa violência, né? Automaticamente também os transtornos depressivos, um sentimento de vazio, né? Um sentimento de irrealização, ou seja, de que as coisas não vão andar, elas não vão evoluir de uma maneira positiva, né? Sempre um sentimento de que as coisas vão cada vez piorar, cada vez mais. A insônia é muito comum também, né? Tanto no transtorno ansioso como no transtorno depressivo. Outra coisa também muito comum, o isolamento social e familiar, aquele sentimento de que eu não quero ver ninguém, aquele sentimento de que eu quero me trancar dentro de casa, dentro do meu quarto, para mim tudo bem, né? Eu não quero saber de conversar com ninguém, parece que aquilo cansa, parece que aquilo de alguma forma é difícil. Até mesmo sair do quarto, conversar com a própria família, às vezes é difícil. Obviamente, né, principalmente na questão do assédio sexual, dificuldade de relacionamento afetivo e sexual, né? Dificuldade de manter uma afetividade com o companheiro, com a companheira, ou de procurar, ou de quem for solteiro, de procurar, né? Aquela sensação de que todo homem é igual, né? Todo homem que eu posso me aproximar vai fazer alguma coisa de mal comigo, por exemplo, né? Eu falei da insônia também, né? Perda do interesse da capacidade de construir projetos pessoais, de pessoas ali mesmo pessoais,
Então, esse sentimento de que as coisas não vão bem, né? Eventualmente também depende muito de pessoa para pessoa, né? Depende de outras condições, às vezes genéticas, sociais, mas a dependência pelo álcool e pelas drogas também pode acontecer, né? Acaba se tornando meio que um refúgio, né? Se afinal de contas a minha realidade no trabalho tão ruim, e no trabalho eu não posso beber, depois do trabalho eu não vou beber, porque de alguma forma aquilo pode compensar toda aquela dor, aquela angústia que eu vivi no trabalho devido a uma série, né? E por fim, o mais perigoso de todos, né, o risco de suicídio, né, que é a máxima da depressão e da ansiedade, quando todos os sintomas estão muito graves, né, tratamento, no caso que a gente está falando do assédio, o assédio não parou, só piorou, né, infelizmente o risco de suicídio é muito maior. E aí, assim, a gente às vezes acha que o assédio moral e sexual ele é ruim só para o trabalhador, só para nós, servidores públicos, né? Temos que lidar com isso todo dia. Mas quando a gente pensa no nível macro, institucional, até mesmo na construção de uma sociedade, o assédio moral e sexual ele é para a própria empresa, né? Existe uma queda de produtividade, menor eficiência, existe uma imagem negativa da empresa perante consumidores, perante o mercado de trabalho, né, outras instituições. Existe uma alteração da qualidade do serviço, muito, né, em baixa eficiência e criatividade, e quem consegue trabalhar adequadamente no máximo possível nas condições certas, né? O aparecimento de doenças profissionais, acidente de trabalho, outros equipamentos, acabam forçando a gente a entrar, muitos, a entrar em auxílio pelo INSS, afastamento do trabalho, você tem uma falta daquele empregado, daquele servidor, aí é óbvio que aquele setor vai ficar desfalcado, os outros servidores vão ficar com mais serviços, a administração tem que contratar outros servidores, né? Tornando constantemente empregados, gastando despesas de decisões, né? E aí, aumento das relações trabalhistas, né? O acho que vai poder falar alguma coisa muito interessante nesse sentido, inclusive um pedido de reparação por danos morais, né? E aí você também vai ter que mover a máquina do judiciário, você está movendo já o INSS, enfim, a sociedade inteira perde um ambiente de mais suficiente, né? Então, é isso, né, gente? Eu acho, não sei se eu consegui ser o mais claro possível, né? Como eu falei, sem querer, eu uso um pouco palavras difíceis, mas é para a gente entender que a gente aprender a reconhecer uma série, né? A gente não naturalizar, a gente não achar que vai passar daqui a pouco, né? Que uma coisa que é difícil, eu sei, né, é denunciar. Eu já passei por situação de assédio moral na prefeitura, né? Aqui estando aqui para as Norte, bem no começo da minha profissão. Saí da faculdade, queria mudar o mundo, queria fazer as coisas tudo certinho, e de repente eu tive que descobrir que assim, olha, as coisas certinho, ninguém quer saber disso. As coisas elas têm que acontecer do jeito que elas estão postas. E aí eu até descobri isso, eu tive que enfrentar superiores, eu tive que dar o meu ponto de faca e tive que denunciar algumas pessoas, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente nunca pode desistir, a gente sempre tem que tentar se erguer, denunciar quem está fazendo isso, né? Pedir ajuda talvez do familiar, pedir ajuda do amigo, reconhecer quando você está sentindo aqueles sintomas, né? Principalmente já um pouco relacionados aos transtornos mentais, né? Depressão, ansiedade, tá bom? E aí? Beleza? Obrigado. Bom, gente, boa noite. Já conhece normalmente eu vou fazer uma explicação básica em relação ao assédio moral e o assédio sexual. Vou usar uma ordem do Março e vou começar pelo assédio moral. Pode passar. Aí.
Então, eu trouxe aqui um material que o Márcio já fez um conceito, né? Mas o assédio moral está presente a violação da dignidade humanitária psíquica ou física de pessoas por meio de conduta abusiva, né? Que, independente da intencionalidade ali, ou por meio de degradação das relações socioprofissionais, no ambiente de trabalho, podem se caracterizar por exigência de tarefas necessárias, determinantes, discriminação, opressão, constrangimento, isolamento, exclusão de informação e mais alguns ali. Qual que é o grande problema da ação do assédio moral? Ele não tem uma lei que fala assim, se você chamar o coleguinha de chato, aquilo que é considerado um assédio moral. Então, assim, ele é algo subjetivo. É difícil de você caracterizar, é difícil, eu vou falar mais para frente, mas é difícil de você que além da conduta, tem que ter uma coisa que chama pela jurisprudência, nexo de causalidade. Então, assim, eu preciso praticar, pode ser uma ação ou uma omissão, isso vai ter uma consequência. Esse nexo de causalidade entre o ato, a consequência tem que gerar trabalho psicológico, psíquico, enfim, para que gere o direito. Né? Então, aqui, eu faço só um breve relato de que não tem uma legislação, né, praticada, porém, na Constituição Federal, mas em 1938, bem antiga já, estabelece a dignidade da pessoa humana, o fundamento, que é o artigo 1º, o valor social do trabalho, o artigo 170, a proibição de todas as formas de discriminação, direito à saúde, à segurança do trabalho. Aí tem a Constituição, aí tem a Lei 112 de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que também tem uma previsão ali que o dever do servidor tratar as pessoas com qualidade, e aqui, mais especificamente em relação ao Estatuto dos Servidores Públicos do Bairro Norte, que eu peguei a Lei Geral 43 de 2011, ela estabelece também que são deveres de servidor público, entre outros, manter a compatível com a contemporaneidade administrativa, tratar com qualidade das pessoas, o artigo 134, e ainda ela proíbe, o artigo 135, servidores proceder de forma insidiosa, ter alguns servidores de missões estranhas ao cargo, pode ser situações de emergência. Então, o que isso quer dizer? A lei, mesmo que muito subjetiva, ela veda alguns atos, né, que podem ser caracterizados por assédio moral. Ali, uma forma muito corriqueira, vamos dizer assim, de assédio moral seria em relação ao agente público, né? O chefe, o coordenador, o secretário, que ele ultrapasse os limites de suas atribuições de forma repetitiva. Quer dizer que, uma vez fez uma conduta, mas repetidamente faz uma, faz duas, faz três, né? Ali com aquele claro intuito de prejudicar a autoestima, a auto-reputação, até o progresso da carreira, a parte fez, né? Olha, você vai ficar estagnado aqui, mas se você me ajudar de uma forma, ou eu vou te prejudicar aqui, senão você não progride, tem a possibilidade aqui, né? Então, existe essa forma. Tá? Aí, essas práticas podem se manifestar de forma direta, ações, inspirações, que o Márcio já esses conceitos. Tá? Ali eu falo um pouco dos impactos da consequência, complementando um pouco o que o Márcio falou, que existem várias consequências, tá? Tanto para a sociedade em geral, não só a vida fora, mas dentro da administração pública também, né? Atrapalha muito. Então,
Ali, já propriamente falando de como pegar uns exemplos de processo para vocês, aqui, ó, as suas crianças falam que para a caracterização do processo é preciso uma configuração de prática reiterada, tá? De atos persecutórios por parte do treinador ou de um recurso, não precisa necessariamente do caso de vocês, tá? Só o prefeito vai fazer, só o prefeito superior hierárquico, sempre observando ali a ordem hierárquica, com a finalidade de depreciar a qualidade do segundo empregado perante os colegas de trabalho. Aqui, eu trouxe. Só um instantinho. O assédio, existe uma hierarquia, ou, por exemplo, nesse nível de hierarquia existe esse assédio? Existe também, não necessariamente. Não necessariamente existe uma abraçada. Pode ser, Pode ser na linha. pode Ser um colega que trabalha. pode. Depois, de um tempo para cá, agora essa segunda por meio eletrônico, tem várias vezes, WhatsApp, rede social. Mas aqui, olha, ele faz jurisprudência lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, porque lá é mais desenvolvido, vamos dizer assim. Mas esse aqui também é um caso concreto, uma ação indenizatória, da sede moral do trabalho, dentro da administração pública. Responsabilidade civil objetiva, tanto coerente quanto. Então, ali, o item a responsabilidade civil, a comissão praticada por seu agente, né, seja lá quem for, a sede moral é objetivo, escrevo partindo da aprovação geral, dispensando-se a aprovação de para decidir por utilizar, bastando alguns tomantes para o devido princípio e do nexo de causalidade, essa projeto estatal. O que significa isso? Isso aí é aquele famoso, foi sem querer isso. O fato mesmo sendo sem querer, vamos dizer assim, usar essa palavra mais simples, já chega. Fez o ato, conseguiu comprovar, né? Então, já gera um determinado estado. Seguindo nessa experiência, caso que a altura ela era telefonista da Câmara de Vereadores, cidade, após denunciar a prática de ilícitos por agentes políticos, sofreu perseguição por meio de ameaças e pela precarização de sua atividade no ambiente de trabalho. Então, o que aconteceu? Ela denunciou, pelo visto também era telefonista, ela recebeu essa denúncia, passou para frente esses ilícitos praticados, o que eles fizeram? Fez uma perseguição, ameaçou e precarizou sua atividade no ambiente de trabalho. Então, tem um tipo de represália, ficou configurado ali, e ali eu entendi isso. Dano moral, revipsa. O que é esse termo? Isso aí diante da subjetividade do abalo moral, você vai pensar, mas como que eu vou provar? Como que eu vou provar o juiz? Qual foi o abalo? Porque geralmente não for contente, abalo psicológico. Então, eu nunca vou conseguir ganhar um processo disso. Então, esse termo, justamente isso é o termo que fala que você não precisa comprovar, você não tem que falar assim, eu tive surto de ansiedade, eu tive isso, eu tive aquilo. Então, eu não preciso demonstrar especificamente o dano para que alguém sofra. Então, a psicológica de trabalho na festa do seu cotidiano. E ali, item 4 de um acordo. Fixação do número de indenizatória como esta final está adquirida ao cliente do juiz. Valor fixado na sentença. Reduzido para 30 mil reais. Então, isso aí é um recurso. A sentença veio em valor superior e foi reduzido por esse guardador para 30 mil reais. Tá? Mas isso aí é lá. Aqui, quanto grosso, hoje em dia, não sei.
ele fazia para gerar uma indenização de valores de todos os R$ 30 mil, né? Para a nossa realidade aqui, uma negócio é complicado, porque praticamente impossível na prática você conseguir. Mas tem risco da 3 mil, risco da 4, 5, 8, 10. Esses dias, o processo meu, o juiz deu 10 mil, a empresa recorreu, baixou para 100. Mas existe essa previsão, tá? Mas, eu vou referir. Então, para finalizar em relação ao sério moral, para passar para sério sexual, que é um pouquinho mais chatinho, tá? Então, o aspecto final para finalizar aqui é que a gente precisa fazer, a gente precisa repreender por parte dos nossos superiores hierárquicos, não necessariamente sempre dos superiores hierárquicos, mas da mesma linha ou até abaixo da gente, para que não exista isso aí. Grave a servidão pública. Vocês são vítimas de uma certa moral denunciada, que é como é isso aqui, né? Os abusos podem, porventura, ocorrer para que seja praticada a sanção ao agente e praticada, tá? Então, eu acho que é isso. Para resumir para vocês, existe previsão? Não existe, porém, bem complicado para a gente comprovar processualmente falando, mas existem várias situações que é possível a caracterização. Agora, em relação ao assédio sexual. Então, ali, o assédio sexual, ele é parecido, mas nem tanto como o assédio moral. Porém, com o assédio moral, aquela restrição, perseguição, e o assédio sexual é mais ou menos existe. É a possibilidade de passar a relacionar com a sexualidade. Né? Então, ali o conceito é o procedimento de caráter sexual no ambiente de trabalho, quando o consultor maneja a sua posição hierárquica como influência para obter satisfação do seu desejo. Né? E aí tem ali, por chantagem, certo sexual, chantagem, quando você te argumenta de forma sexual, seja aceita ou não, prejudica ou não prejudica a situação do trabalho. Tem a por intimidação, que é o Márcio bem, são as condutas que referem quem trabalha no estilo intimidativo, onde que utiliza uma pessoa ou um grupo de pessoas. Né? Por exemplo, a exibição de material pornográfico, dentre outras formas. Tá? Aí vamos lá, vou pegar o Código Penal. O Código Penal, o assédio sexual, ele está previsto no artigo 116-A do Código Penal brasileiro, tá? Que é o quê? Constranger alguém de obter vantagem com o acontecimento sexual, prevalecendo com a gente de sua posição de superior lugar ou assistência. São exercícios de emprego, cargo e função. Tá? Esse artigo 216A do essa lei de 2020, a pena é uma pena baixa. Assim, você olhar aqui, a pena é de 1 a 2 anos, é uma pena baixíssima. E processualmente falando, todo o processo de exceção cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos, ele tramita por aquele juizado especial, pequenas causas que mais popularmente chamam. Tá? Então, existe juizado especial no final também. Tá? Então, tem algumas causas de aumento de pena, precisa de pena aumentada,
em até terço se a vítima de mais de 18 anos. Foi incluído em 2009. Então, quando encerra os prazos, pode ser que não dá, não vai cair. Tinha essa campanha para que faça ali ele fala que quem pode ser o agente, né? Ou que acontece esse caracteriza, já falei, mas já falou, tá? Pode passar esse aqui. Aí ali, já agora, recentemente, tem se aceitado por meios eletrônicos, WhatsApp, redes sociais, né? E eu trago algumas situações mais comuns de assédio, que são condicionar a pessoa a favores sexuais, toque, sem consentimento, claro, elogiar a conotação viciosa sexual dos adultos da trabalhadora, stalking, ou seja, a prática de vigiar a vítima em contato com telefone, redes sociais, de forma intimidatória, exposição intimidatória de situações constrangedoras, vexatórias, atitudes maliciosas como exibição do corpo sexual, fora do contexto, brincadeiras com abuso sexual. Isso aí são situações que podem ser caracterizadas sexual, tá? Aí, uma coisa que mudou recentemente, aí falando do novo processo, ali, ó, o artigo 225 do Código Penal estabelece que nos crimes descritos nos artigos 215 a 218c, a ação penal será pública incondicionada. O assédio sexual está no 216A, né? Então, ele tem que outros crimes. O que é essa situação de ação penal pública incondicional? É de lei que o Ministério Público, que o delegado de polícia vai agir. Até há pouco tempo atrás, o abuso sexual ele era ali, em vez de ser pública condicionada, era pública condicionada à representação. O que significa isso? Essa condicionada à representação é: você faz uma boletim de ocorrência, tá? Você começa a ficar um prazo preferencial. Para que esse prazo preferencial? É o prazo de 6 meses para você fazer a representação criminal. Você ia lá, essa representação criminal nada mais é que você vai falar, delegado, eu dentro do prazo de 6 meses, se você não quiser dentro do prazo, você perde o direito, tá? Mas eu te autorizo a investigar, a fazer as oitivas. Então, agora, com essa mudança é pública e condicionada. Ou seja, registrou o boletim de ocorrência, o delegado é obrigado, pública e condicional à representação. Você querendo ou não, se você chegar dentro do chegar lá e falar, delegado, desculpa, eu quis registrar esse boletim de ocorrência. Ele é obrigado a apurar os fatos. Então, é independente da sua vontade, você levou esse da autoridade policial, ele é obrigado a apurar os fatos. Então, ali, ó, após a ocorrência do delito, faça a boletim de ocorrência, aí a investigação. É produzida a produção de provas, primeiramente em sede de inquérito policial, tá? Então, o delegado recebe o boletim de ocorrência, que vai apurar, ouvir as testemunhas, ver quem está no meio do problema ali, finalizando esse inquérito, ele vai mandar obrigatoriamente para o Ministério Público. Quais que ele pode acontecer no inquérito? Ele pode encontrar indivíduos, né, e falar para o Ministério Público, mas abuso sexual, mas que a interpretação sexual, por exemplo, ou não foi, não é nada, não é nada, né? Quando a gente ocorrência estava, não sei, por qual motivo, encontrou nenhum elemento,
caminho do Ministério Público. O Ministério Público vai oferecer denúncia. Tá? Aí vamos lá. Esses crimes de abuso sexual podem estar pensando, mas o que vai provar que o abuso sexual geralmente é isso? Não é diferente de todo mundo, é um meio público, só dos pessoas, quarto, uma sala de escritório, ou dentro do ambiente, ou a gente eu vou fazer para provar. Então, os tribunais superiores, eles criaram uma tendência, vamos dizer assim, que a palavra ela assume excepcional relevância, particularmente quando coerente e harmoniosa com os demais elementos dos autos. A versão da vítima para os fatos deve prevalecer sobre as negativas do acusado, salvo se provado de fato normal, o verso diz que poucamente não se poucamente então a palavra da vítima nos casos de processo de abuso sexual ela tem peso significativamente maior do que o acusado. Geralmente fica entre a palavra contra a sua. A palavra da vítima pesa muito mais. Claro, desde que seja uma palavra coesa, algo que tenha algum argumento, né? Ali eu trouxe aqui, ó, entendimento justamente em relação a isso. Julgamento lá no STJ, está aqui ali falando dos delitos sexuais totalmente praticados nas condutas. A palavra da vítima é substancial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que estão feito. Tá? Esse é um processo lá na STJ, foi no Tribunal de Justiça em 2020. Tem o segundo ali, que é um caso de atentado violento ao pudor, não ficou pelo Estado, no sexual, mas sim atentado violento ao pudor. Porém, essa parte aqui, acho que depois, ali eles explicam os crimes de estudo de atentado violento ao pudor. A palavra da vítima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esse delito por sua própria natureza presidente do STJ. Então, assim, processualmente falando, se a vítima falar em seu depoimento, tanto em sede de inquérito policial ou obrigatório de em sede de discussão processual, a palavra faz sobressair em relação ao acusado. Tá? E aí, aqui eu falo, e ali a caracterização da assédio sexual, exercício físico do cargo, função, os poderes institucionais da organização pública, aí eu estava falando naquela hora que o caso de agravamento da infração, né, que quando existe a pena fica mais grave, quando ela é superior hierárquica, conforme prescreve o artigo 106, pelo Código Penal. Tá? E ainda assim, não isenta ele de responder no processo administrativo de instância ou processo administrativo disciplinar para retribuição após o seu encerramento. Então, se ocorrer superior hierárquico, demandando na esfera criminal, que é totalmente administrativa. Então, ele pode ser absolvido na esfera criminal e ser condenado na esfera administrativa e assim como vice-versa. Lá ele mais complicado de ex ou sucesso, então vai demorar no parte dele. Então, ali deixa muito claro que ele vai responder na esfera criminal e vai responder na esfera administrativa. Tá? Então, vamos lá, e aí, está chegando ao final, chega esse finalzinho e fala que nós temos que apontar, nós, o sindicato, a prefeitura, criar essa política
para repreender essa situação do assédio moral ou do assédio sexual, tá bom? Então, eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Então, é isso. Vou passar para a Fernanda. A esfera executiva é aquele processo normal, né? Passado por superioridade, sindicância, parto. Como funciona essa situação A legislação da administrativa. Na legislação para norte, a gente tem a previsão de abrir uma sindicância. A sindicância, para vocês ficar mais fácil de explicar, a sindicância não quer, né? Você vai se apurar os fatos, a sindicância não pune, não aplica tipo de criminalidade. Ela é preliminar ao processo administrativo disciplinar. Pode se abrir direto a sindicância e essa sindicância ser convertida no processo administrativo disciplinar, ou se, por uma base em que a sindicância não move fora, já arquiva por ali. Senão a sindicância é convertida em parte e aí tem um procedimento. Isso tem que ser sempre respeitado, teve processo legal, expulsado. Ouvir as duas partes, Sim, não? Tanto na sindicância quanto no parte ou só no parte, que ouve as duas partes. Esse negócio de sindicância e parte. Geralmente faz auditivo, produção de provas na sindicância que eles querem fazer o aproveitamento, o próprio prestado os autos do processo administrativo disciplinar e aproveitar, fazer artigo só. Pode, existe previsão legal, porém, tem alguns requisitos para você fazer esse instituto da prova emprestada de um processo com o outro. Tem que ser as mesmas partes, os objetos, tem que estar acompanhando o advogado, tem que ter o contrato de fora. Então, Ou seja, deixar a pessoa se defender, ouvir a parte acusada, tanto na sindicância quanto no isso. Aí o que acontece? Tem que você te dá. Porque é uma situação, como é que vai ter um contraditório nessa situação? Nas nortes fazem a sindicância por própria simples de advogado, se não é da parte, leva todos esses provas, joga no processo administrativo disciplinar e fala: olha, eu vou usar a prova. Peraí, mas eu não correi lá atrás, eu estou advogado nesse processo aqui. Você me deu a oportunidade de fazer de alguma testemunha aqui. De uma perícia, por exemplo, alguma coisa assim, não, a gente não tem questão. Porque tem que fazer tudo de novo. Eu gostaria de saber se o assédio sexual, né, vindo do seu chefe, quando ele ocorre, ele cessa de assédio sexual, são sanções de trabalho? Pode ser sim. Então, por exemplo, o assédio sexual diretamente ligado ao ambiente de trabalho pode acontecer. Por exemplo, você está aqui à noite agora, e aí o seu superior hierárquico, ou atualmente o superior hierárquico, fala: olha, por exemplo, alguma coisa, eu me equiparo lá com a produção, assim, pode acontecer fora do ambiente, com um resultado prático dentro do ambiente, para o ambiente de trabalho, ou pode ser também só uma investida, uma coisa. Pode ser o assédio sexual? É o assédio sexual, mas daí eu já perguntou a hierarquia e a relação com os fatos do país fora do ambiente, mas se estiver vinculado, eu faço uma assédio relacionado ao trabalho, impacte lá. Existe prescrição disso? Por exemplo, o assédio foi há 2 anos atrás, 5 anos atrás. Existe uma prescrição disso? Existe. A prescrição do processo
Mas o artigo 109 tem uma tabela. Mas assim, se o máximo você sempre existem duas formas de calcular a prescrição. Uma antes de transferir o dado da sentença e uma após o transferir o dado da sentença. O que é transferir o dado da sentença penal condenatória? O transferir o dado no esgotamento de todas as formas de recurso. Então, sai da sentença em primeiro grau, tem recurso de apelação, tem recurso aqui na Ministério. Muito do fato, por exemplo, o fato ocorreu há 2 anos atrás, eu posso agora fazer um boletim de ocorrência, fazer. Chegar lá. Então, vamos trabalhar transferir o dado. Então, quando que começa a contar aquelas prescrições investimento do fato? E aí tem umas cláusulas de interrupção da prescrição. Qual que é a cada cometimento do fato? Vamos colocar uma tabela. Se a pena é de até 4 anos, prescreve em 2. Se a pena é de 8 anos, prescreve em 5. Se a pena é de 10 anos, prescreve em 2. É bem mais hoje, quase impossível uma prescrição. Tá? E aí, está dado no cometimento, suporta a prescrição seja 8 anos. Eu, hoje, o Poder Judiciário tem 8 anos para que o juiz faça o recebimento da denúncia. Bom, começa a receber a denúncia dentro de 8 anos, não está prescrito, começa a contar novamente na denúncia, o recebimento da denúncia até a sentença. Mais um outro prazo, começa de 0 de novo na sentença, vai ser denúncias. A gente vê casos na TV também que foram mulheres que foram assediadas há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e só estão denunciando agora. Aí, né, começa a contar conhecimento que a autoridade judicial tem conhecimento. Então, você nunca fez um boletim de ocorrência. Tá? E você vai lá e denuncia. Ali começa a prescrição é para pedir que o Estado seja muito rigoroso em relação à aplicação da pena. E aí, depois disso, daí, correu o processo, correu. Então, sai com a sentença. A sentença é 5 anos. Aí, 5 anos prescreve um ano. Se prescrever o termo, aí prescreve também, vai prescrever a pretensão punitiva. Você foi considerado para também o Estado perder o direito de instituir para, por exemplo, pela detenção, devolução, 5 anos de regime. CDAberto, Só também, deu diferença entre detenção e prisão. Reclusão, isso. Reclusão. detenção. E Detenção é aquilo mais grande. Geralmente, você converte a pena de detenção para a pena restritiva de direito. O que é pena restritiva de direito? Prestação de serviço para a comunidade, ciência da paz. Então, na hora de decidir da pena, eles falam, a pena de detenção é X. Eu vou converter uma pena de você vai fazer banheiro de vazio, vai fazer essa contribuição. Mais alguma coisa? Como não em nome do Ministério Público, não do Poder Executivo, Sindicato, agradecer o Márcio, que é o Diogo Neves, por fazer essa palestra. Pena que eu, né? Mas cada um dos seus afazeres, e aqui nós temos um número de denúncia que vocês podem estar utilizando para fazer as denúncias, né? Elas podem ser anônimas, pode se identificar, ela para aos 3 órgãos, né? Para fazer os trâmites que devem ter. Então,
Né?